Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando com o renascimento espiritual, trazendo todo o embasamento para que entendas do que é que se trata, vamos agora apresentar os ensinamentos de um ser grandioso, sublime, não é? Vocês vão ver que eu vou estar sempre a olhar aqui para o lado, para as minhas notas, porque é muito extenso e tem muitas complexidades tudo isto, e pelo nível de importância e de relevância que isto tem, eu não quero deixar nenhum detalhe de fora para que possas ter tudo o que tu precisas para passar por este processo. Então, os ensinamentos de Jesus, ou que são atribuídos a Jesus, não é? Que se encontram no Evangelho Essênio da Paz. Então existe muita controvérsia, não é? Acerca destes ensinamentos. Uns rejeitam imediatamente, que não tem nada a ver com Jesus, outros que têm a ver, etc, etc. Não é? Tem muitas avaliações, muitas opiniões. E a maior parte destas opiniões, se não todas, elas carecem de entendimento do que é uma jornada espiritual e de todas estas coisas que envolvem a jornada espiritual. Por exemplo, os mesmos comentários fossem feitos na Índia, que tem uma tradição espiritual muito forte, seriam muito diferentes. Não é? Então, se os ensinamentos são de Jesus, se ele era essênio, é irrelevante. Pelo menos a parte de se ele era essênio ou não. Até porque, para quem entende um pouco da jornada espiritual, sabe que um ser desta magnitude pode muito bem descer este mundo e começar como outro qualquer, numa qualquer escola filosófica, espiritual, com qualquer tipo de práticas espirituais, e vai evoluindo, seguindo, obviamente, a sua missão de vida, até chegar à plena realização de Deus, do divino em si. E a partir daí, quando chega na realização de Deus, se usa ainda as mesmas estruturas de ensinamentos, ou se muda as estruturas de ensinamentos, depende da sua missão em particular, de qual o seu propósito para estar aqui concretamente. Não é? Em relação aos ensinamentos encontrados nesta obra, a profundidade dos ensinamentos, elas fazem justiça a um ser desta magnitude espiritual. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Bom, vocês aí vejam, não é? Estes ensinamentos que se encontram nestas páginas são de alto nível. Não são ensinamentos simples. Quem já leu a obra talvez tenha ficado com essa impressão. Não entendeu muitas coisas, especialmente o que está lá bem à vista, mas a maior parte não entende, não é? Mas talvez tenha achado legal e tal, mas a profundidade disto é sublime. Então que fique a discussão para os académicos, não é? O que está aqui é puro ouro, puro ouro. Então irei usar como base esta obra, que é óbvio não foi Jesus que escreveu, foi alguém que supostamente, não é, registou os ensinamentos de Jesus e as interações dele. Então irei usar isto para explicar o processo de renascimento espiritual, porque tem uma parte, não é, que faz parte desse processo, como vamos ver a seguir. Eu vou seguir as minhas notas para não divagar também e para trazer todos os detalhes. Então,
apenas um grande mestre iluminado, em comunhão completa com Deus, poderia proferir ensinamentos neste nível de riqueza e profundidade encontradas nestas páginas. Jesus, o Filho de Deus, que veio para ajudar o mundo a voltar a sua face para o seu Pai Celestial, pois estavam de costas para Deus, não é? Então, Deus enviou o seu Filho para que fosse um dos teus irmãos a te passar essa mensagem. Às vezes ela é passada melhor dessa forma. Outras vezes, Deus desce diretamente, não é? Então, Jesus, o Filho de Deus, também é chamado e era chamado por muitos de leão, não é? O leão de Judá. Coincidência? Jesus é o Filho de Deus, a personificação da devoção pura. Tal como as deidades e os anjos são personificações de certos aspectos e qualidades divinas, Jesus é a personificação da devoção pura a Deus. E por isso ele dizia, e muito bem, não é? Que ele era o Filho de Deus, ele tinha um pai e que ele e o pai eram um só. Isto é a pura devoção, em que, quando se chega à realização de Deus, se mantém ainda, quando esse é o desejo do devoto, continuar, porque esse é o desejo do verdadeiro devoto, daquele que busca realmente Deus, sem nenhum interesse egoísta. Ele busca chegar a Deus e amar a Deus continuamente, sem parar. Tanto que ele nem busca a iluminação, embora ela lhe seja dada. Só que essa iluminação é desta forma, ele mantém a relação dual com Deus, ao mesmo tempo com a unidade com Deus. E isto não é antagónico. De todo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, especula. Mas não é antagónico. Então, o Evangelho Essênio da Paz já foi uma bênção pouco compreendida. O registro dos ensinamentos de Jesus, né? Onde também está incluso a reconsagração do templo do corpo. Voltar a tornar sagrado o templo do corpo. Para a remoção de todos os pecados do corpo, que é tudo aquilo que profana o templo do corpo. Então, para reconsagrar o templo do corpo, tem que remover os pecados. Pois cheios de pecados não dá para chegar a Deus. É como lançar sementes no asfalto quente. Shri Narasimha, a manifestação do Deus na forma de homem-leão, traz agora, o Pai, traz agora para o bem de todos a reconsagração do templo do Espírito. E juntos formam o renascimento espiritual completo. Vamos ver o que é que isto significa, não é? Portanto, o apagar de todos os pecados desta e de outras vidas. A oportunidade de renascer limpo para Deus. Que é para isto que Shri Narasimha está dando esta bênção. Abrindo esta oportunidade única para poderes renascer para Deus, exclusivamente. E este é o renascimento espiritual completo. Não é? Vamos andar. Jesus trouxe a visão perfeita da vida como totalmente espiritual e a visão, juntamente com os ensinamentos, para vivenciar Deus e o seu reino aqui, no que se chama a tridimensionalidade. Através da mais exaltada expressão da sacralidade, reverência e comunhão com Deus. Muito bonito, é uma poesia. É uma poesia. Não é? Uma poesia que dança. Muito bonito. Como vocês poderão ver. Não é? Nestas poucas páginas, destes poucos ensinamentos recuperados de Jesus,
encontramos os mais elevados exemplos do sagrado, do caminho para Deus, do amor divino, numa beleza sublime. Encontramos apenas em algumas páginas, porque são poucas páginas, uma riqueza que se espalha por vezes em muitas grandes e volumosas escrituras espirituais, que apenas um buscador sério consegue espremer e tirar este néctar que está aqui, disponível, aberto, tão visível, que muitos nem veem. Não é? Mas, sim, maravilhoso. E a simplicidade, talvez eu me esteja a adiantar nos pontos. Exato. Não é? Vamos manter aqui o alinhamento. Seus ensinamentos eram muito altos, muito sublimes, perfumados pela simplicidade, como veremos em seguida. Vale lembrar, não é, que as pessoas daquela época de Jesus eram pessoas de mente muito simples. Então, estruturas complexas espirituais não ia dar certo. Não é? E isto é uma obra-prima. Linda. Existem muitos ensinamentos espirituais e os de Jesus são dos mais elevados, de tão sublimes, que de certa forma fica longe da maioria. O que a maioria conhece dos ensinamentos de Jesus é uma ínfima, mal contextualizada e desidratada versão dos mesmos, que ficam pálidos perante a excelsa figura espiritual de Jesus, o Filho de Deus Pai, a personificação da devoção pura. Seus ensinamentos encontrados aqui mostram a visão clara que Jesus tinha da realidade /inclusão /dualidade. Ele entendia disso. Da proporção dos desafios, das oposições conscientes do caminho espiritual, na trama divina, daquele que busca a Deus, das regras do jogo que envolvem a jornada, do propósito único da vida, a realização de Deus, em que a vida cotidiana pode e deve ser a expressão do reino de Deus. Trouxe também de forma integrada para o caminho, com Deus, os desafios da jornada espiritual e expôs de forma simples e clara o grande conflito existente e incompreendido entre a luz e a sombra, o sagrado e o profano, como uma realidade oculta pela ignorância da mesma, mas existente nesta realidade, ilusão, dualidade. Nestes ensinamentos, Jesus colocou desta forma: o corpo é o templo do Espírito, o Espírito é o templo de Deus. Então, o corpo é o templo do Espírito, é o Espírito, os corpos sutis e a alma individual que animam o corpo. E os corpos sutis e a alma são o templo de Deus. Na realização de Deus, eles se tornam um. Deus habita esse templo, passa a ser de Deus. Iremos primeiro entender o que são os pecados. Quais as implicações e extensões dos mesmos? Porque tudo aquilo que tu sabes é um detalhe assim muito insignificante. Em tempos em que existe um equilíbrio na criação entre luz e sombra, nem sequer precisa se preocupar com isto, porque aquele que segue as leis de Deus não precisa se preocupar com estas coisas. Não é? Já aquele que tem compulsão em pecar, por razões que nós iremos também abordar, aí isto torna-se relevante, porque sem isso não tem chance. Então, iremos entender o que são os pecados, quais as implicações, as extensões dos mesmos, para que tenhas a oportunidade de romper com amarras que nem sequer imaginas. Para que Deus apague os teus pecados, precisas ganhar profunda consciência e arrependimento dos mesmos e entender o seu papel no esquema maior das coisas. Porque isso tem um papel no esquema maior das coisas e não dá simplesmente para apagar e pronto, está resolvido.
Não funciona assim, existem leis no universo. As leis de Deus, e Deus também respeita as suas leis. Vamos lá. Nestas páginas encontramos ensinamentos onde Jesus mostra numa sabedoria profunda que as enfermidades físicas eram a expressão visível da profanação do templo do corpo, que é o que se chama de pecados. Portanto, o pecado, eu cometi este pecado, esta ação que não é bonita aos olhos de Deus. Não. Essa ação fica aqui, registada aqui. Eu profanei o templo de Deus aqui. E isso tem consequências. Tanto que se chamam pecados contra o corpo e contra o espírito, pois atentam contra a natureza espiritual do homem e profanam o templo de Deus. Não é? Então, Jesus disse a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Bonito. Mas acho talvez um pouco indireto, vou acrescentar um detalhe para ficar mais direto e mais claro, para não ser tanto parábola. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. E eu agora acrescento: existem apenas dois senhores, e ninguém pode viver sem servir a um destes senhores. Então não tem como viver sem servir a um destes senhores. E ou estás a servir a Deus exclusivamente, ou estás a servir o outro senhor. Vamos continuar. Quem são estes senhores a quem Jesus se refere? Um, obviamente, é Deus, não é? E o outro é aquele a quem Jesus chama de Satanás. E não é algo psicológico, como se gosta de fantasiar, não é? Só o nome já tem peso. Ou serve Deus com exclusividade, ou serve o outro senhor. Se serve Deus em algumas coisas e o outro senhor noutras, então serve o outro senhor apenas. Ou seja, não é? O tal a quem Jesus chama de Satanás. Pois no servir a um, ofende o outro. Não é? Cada vez que tu ofendes, tu serves a Deus, estás a ofender Satanás. Quando serves Satanás, estás a ofender a Deus. Satanás até convive bem com as ofensas, de certa forma. Não é? Desde que ofendas a Deus, para ele está ótimo, porque vais ficando cada vez mais distante de Deus e mais próximo. Não é? Ofender a Deus para aquele que busca a realização de Deus é destruir qualquer chance de chegar a Deus, nesta e nas vidas que se seguem, até ele conseguir se libertar daquelas ofensas. E não é fácil. Sendo as leis de Deus a forma, o caminho de volta para Deus, o ir contra as leis de Deus é o virar das costas para Deus. Primeiro ponto. Mas não é só isso. E o abraçar deste regente maligno, ao qual Jesus chama de Satanás. Só tem dois senhores, lembras-te da analogia? Quando voltas costas para Deus, estás de frente para o outro senhor, que ele chama de Satanás. Os pecados são uma ofensa a Deus, pois são o afirmar, o estabelecer da aliança com Satanás, desrespeitando a Deus e o propósito da sua criação. Satanás, ao qual Jesus se refere, não se pode dizer que é apenas um ser, mas mais um ser que ocupa um trono que, tal como outros tronos, vai trocando de regente, não é? Em ciclos muito longos, onde a vida humana é insignificante. Então, mais uma vez, nas escrituras da Índia, tem retratado todas estas realidades, não é? Historinhas infantis retratam isto, contam isto de uma forma simples,
mas bem esclarecedora, não é? Sabendo interpretar. Mas é um ser, não é? É um trono que é ocupado por um ser e muda em ciclos muito longos, e nós vamos ver qual é a relevância dessa história dos ciclos longos em comparação à vida humana, à duração da vida humana. Os pecados, já li este, tá? Satanás é a expressão e personificação última do mal, o demónio regente. As escrituras da Índia são cheias dessas histórias, não é? Então, se Jesus é a personificação da devoção pura a Deus, Satanás está no espectro oposto, como a personificação última do mal. Sendo o homem parte da criação e parte de Deus, os pecados são o ir contra a si mesmo e o rejeitar da sua própria natureza sagrada divina. O pecado é, desta forma, um atentado à conspurcação do sagrado, do divino, que leva ao inevitável sofrimento e a consequente destruição, obviamente. Não é? É sabido que as religiões sempre colocaram muita ênfase nos pecados, contra os mesmos, claro, numa rigidez absoluta, não é? Que é desqualificada como exagero hoje em dia, não é? Pois ficou a forma, mas se perderam os porquês. E tudo foi banalizado. Isso também não é inocente, como veremos durante tudo isto, não é? Poucos entendem esse significado. Essa forma extrema de lidar com os pecados, não é? Tem a ver com as consequências dos pecados. Os pecados têm consequências, pois quando te afastam de Deus, significa que te aproximam dos demónios. Mas o que é isso? O que é que isso significa? Os pecados dão direitos sobre ti aos demónios. Se as boas ações, o serviço desinteressado, alinhado com o Dharma, te purificam e te aproximam de Deus, ou seja, as práticas espirituais que estão em harmonia com as leis de Deus, se elas te aproximam de Deus e das suas hostes angélicas, das ordens angélicas, não é? Os pecados te afastam de Deus e te aproximam dos demónios. Significa que estás dando direitos para os demónios terem acesso a ti. Os pecados dão direito aos demónios para terem acesso a ti. Como comida, primeiro, né? Destruindo o teu corpo, criando um monte de sofrimento e alimentando-se desse sofrimento. Esse é o pão nosso de cada dia deles. Né? Ou instrumento na sua agenda. Tal como Jesus veio para trazer o reino do Pai à Terra, este regente maligno também está tentando trazer o seu reino na Terra. Quem será que está ganhando? Não é? Se estamos aqui com o renascimento espiritual, fica meio óbvio essa pergunta. Se é necessário isto? O pecado é a profanação e destruição do templo do corpo. O pecado deixa o corpo exposto, pois nega a sua natureza espiritual e, dependendo da gravidade do pecado, ou da reincidência do mesmo, ou do contexto do mesmo, o pecado se torna ofensa, aparada em sânscrito, que é ofensa a Deus. O que é muito mais grave que os pecados. E por sua gravidade, atenta contra o templo do espírito, deixando exposto os corpos sutis, né? A alma. Os pecados e as ofensas dão direitos aos demónios sobre ti, cada um em seu nível. Existe uma proteção de Deus em relação a estes seres e suas agendas. O pecado te afasta de Deus e isso remove a proteção, como um celular que se afasta demasiado da antena e perde o sinal.
Se o pecado é permissão para que os demónios tenham acesso a ti, a ofensa é um convite declarado, não é? O pecado é como uma porta aberta. Se o ladrão passa e vê a porta aberta, ele poderá entrar e levar o que ele quiser, não é? Já a ofensa grave é tipo um letreiro na porta da casa, que diz: podem vir roubar tudo e até morar na casa. Não tem ninguém aqui, não é? No protocolo de reconsagração do espírito, veremos como reverter completamente essa situação. A situação em que os demónios tomaram posse dos teus corpos sutis e, através deles, do corpo físico também. Em alguma forma, em algum grau ou nível. Porque tem vários níveis para tudo isso. Se os pecados profanam o templo do corpo, as ofensas profanam o templo do espírito, permitindo que os demónios tenham acesso direta ou indiretamente a praticamente todas as dimensões do corpo, mental, energética, emocional e física. Ou até que passem a viver no corpo da pessoa sem o conhecimento da mesma, ou com o conhecimento e ela ficando impotente. Jesus mostrou que essas profanações eram, na realidade, dívidas, em que a moeda de troca era a vida, o tempo da vida e a qualidade da vida. E que o cobrador dessas mesmas dívidas, dos pecados, a quem ele chama de Satanás, é também aquele que orquestra essas mesmas forças que trazem a tentação, né? Que é o incitamento ao pecado, à profanação do templo de Deus, ao afastamento de Deus, criando uma demanda para poder fornecer o seu produto, não é? Pois esse cobrador se alimenta do sofrimento da humanidade e nada tem para dar em troca além de miséria. E vamos falar bastante acerca de tentação para a frente. Então essas forças da tentação não são inocentes. Existe uma agenda por detrás disso, uma agenda que precisa de respeitar as leis universais, como falaremos a seguir, irei explicar estas coisas todas, não é? Então não dá para ser assim de qualquer maneira. Nestas poucas páginas, além de ensinamentos sagrados para chegar a Deus, encontramos um passo a passo completo para a reconsagração do templo do corpo, segundo os ensinamentos de Jesus. E para benefício de todos, será complementado com o passo a passo completo de reconsagração do templo do Espírito. Sendo esta profanação do templo do Espírito uma das maiores epidemias atuais. Que chega a todos, mas mais especialmente naqueles que circulam nos meios espirituais, onde uns nem sabem e estão passando a epidemia, outros lutam para se firmar no caminho espiritual e não conseguem. Veremos os sintomas observáveis de quem está nessa situação primeiro, de forma resumida, no próximo vídeo, e mais detalhada nos ensinamentos que passarei a seguir. Os ensinamentos serão importantes e servem para dar uma linha de entendimento, mas entendo que o que Shri Narasimha te está a dar é muito mais do que isso. Inicia com a reconsagração do templo do espírito em duas etapas, que é a purificação profunda e regeneração, não é? Depois da reconsagração depois da reconsagração do templo do corpo, a remoção de todos os pecados desta vida e de vidas passadas e as suas sementes que impulsionam a repetição do pecado. Além disso, iremos também mergulhar, já que estamos lá, não é? Nos ensinamentos do Filho de Deus, da visão sagrada da vida, do caminho para Deus e também para o benefício de todos será desvendado o processo completo de renascimento espiritual.
Então, seja lá que for, em que situação tu te encontres, não é? Com a graça de Deus poderás renascer espiritualmente e te estabeleceres rumo à realização de Deus. Para que Deus habite o templo em ti, o templo deve ser digno. Se o templo não é digno, Deus não habita. Os pecados são a profanação do divino. Os templos devem ser reconsagrados para honrar a Deus. Poderás ver no próximo vídeo se tens sintomas de influência dos demónios, de qual o nível de comprometimento dos teus pecados, e isso vai fazer muita diferença. Porque para apagar os pecados, eles precisarão ser retirados dos demónios que têm a sua posse. E se eles têm a sua posse, significa que tu lhes deste a posse usando o teu livre-arbítrio para pecar. Logo, eles estão dentro do seu direito, não estão desobedecendo às leis, nada lhes pode ser feito. Não é? Se eles ainda não tiveram acesso a ti, ao teu corpo físico ou aos teus corpos sutis, não é? É mais fácil. Apagar os pecados será mais fácil, mais tranquilo. Não é? Se não, se eles já tiverem acesso, não vai ser fácil, pois eles não vão sair sem dar luta. Isto é muito importante. E agora, né, quer dizer, podes até ver, saber que já existe acesso ao comprometimento, e vai ficar mais claro no próximo vídeo, por enquanto ainda não, mas há aqueles que já sabem, né? Ou podes não saber e está tudo beleza, e haver o acesso à mesma. Não é? De qualquer forma, para apagar todos os pecados vão ter que ser retirados das mãos de quem tem a posse deles, que são os demónios, não é? E se eles já tiverem acesso, ou seja, se os pecados já chegaram nesse nível, vai dar mais trabalho. Mas, com sinceridade, arrependimento, trabalho árduo, tudo é possível. Se fores sincero, Deus vai te escutar e vai te tirar daí. Portanto, Deus, se for sincero, Deus, em sua manifestação de Shri Narasimha, está lá para lutar por ti. Isto se conseguir chegar no arrependimento profundo, o que vai dar trabalho. E se buscares dedicar a tua vida para realizar a Deus. Sem arrependimento não adianta, pois logo voltarás no mesmo lugar e será pior ainda, como veremos a seguir. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhaya Atmani Burishta